eu fui parando no sinal, veio um carro e bateu na traseira do meu carro, acabou com o meu carro, sabe? Com a traseira do meu carro. Aí eu fiquei, nossa, meu Deus, que inédito é esse e tudo. E, enfim, fiquei bastante assim, né, pensativa, mas graças a Deus não fiquei assim, triste, muito nervosa, não. Foi tudo bem, Deus me deu calma, assim. E aí, quando foi no outro dia, eu acho assim, eu acho que o que eu quero dizer é, tipo, Deus dá uma coisa, tira uma coisa da outra. O que acontece? E aí, no outro dia, lá no meu trabalho, uma outra posição que eu estava esperando, né? Me chamaram e aí me ofereceram essa posição no trabalho. Então, assim, eu fiquei muito feliz, foi muito bom. Foi uma coisa muito inesperada, porque, eu esperava que isso acontecesse, tinha esse desejo, mas não tinha a menor possibilidade de acontecer. E de uma hora para outra, assim, Deus abriu os caminhos e aí aconteceu, e eles me chamaram, me ofereceram uma posição. Então, assim, fiquei muito feliz, porque isso vai ajudar bastante financeiramente e tudo mais. E, enfim, eu queria compartilhar que eu fiquei feliz com né, com essa maravilha, né, que Deus fez na minha vida essa semana. Que bom, né, Dani? Olha para você ver, um, um, um dia antes, não foi, que bateram no seu carro? E aí eu fico imaginando assim, e aí no dia depois você tem um inédito acontecendo na sua vida. E que bom, Dani, que você, no dia que aconteceu a coisa ruim, digamos assim, você manteve a calma, você não murmurou, não reclamou, porque às vezes a gente tem essa tendência de murmurar, de reclamar, de ficar com raiva, porque às vezes esse sentimento, quando a gente recebe a bênção, igual você recebeu no dia seguinte, às vezes a gente está tão contaminada com um sentimento ruim, que no dia seguinte, quando você recebeu a bênção, às vezes você não ia ver beleza. E é aquele Uhum. versículo, em tudo dai graças. É, Olha, aconteceu algo ruim, eu vou agradecer, eu não vou murmurar, porque de certa forma, isso daqui vai contribuir para algo de bom para mim. Neida, mas como assim? Acontece algo ruim, como é que vai contribuir? Ô, gente, Deus trabalha tanto na nossa vida. Às vezes, numa situação como essa, você treina a sua paciência, treina a sua calma, treina o seu senso de justiça, treina o seu domínio próprio. Então, Dani, parabéns e que nessa nova fase, você trabalhando, Deus possa te honrar, Deus possa multiplicar as suas finanças, que esse tempo que você está recomeçando a sua vida seja um recomeço totalmente diferente. E que amém. essa busca pelo conhecimento que você tem tido, né, lá no curso de finanças, aqui, Deus possa estar trabalhando na sua vida, Sim, eu trazendo encaro isso a como um transformação. caminho também, né, como a gente conversou no curso de finanças e tudo, eu acho que eu encarei também isso como um caminho, assim, já é uma coisa a mais para para trilhar esse caminho e tudo. E como você disse, um recomeço, então eu acho que estou É, feliz, feliz, Dani, otimista. que Deus abençoe você, Sim. tá? Que a prosperidade e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Obrigada. Luzia e depois a Rita Mel. Bom dia, irmã Luzia. Oi, Neida, bom dia. Vou compartilhar rapidinho para não ocupar todo o tempo dos outros. Eu eu estou vivendo assim um sobrenatural que eu nunca vivi, experiências maravilhosas. Eu estou aprendendo com meu pastor, a minha pastora, estou aprendendo com vocês. E eu me batizei em 75. Eu nunca tive experiências assim sobre lançar sementes. Eu aprendo muito isso com vocês, além de lançar semente, também lançar uma palavra profética, né? Eu lancei alguma semente para alguém aqui do grupo, sementes pequenas, mas foi com o coração grande, cheio de alegria. Mas nunca vivi essas experiências. E domingo, eu fui ao médico aquele dia e eu tinha que ir, como era reconsulta e o médico pediu ressonância, e eu não estava assim com condições de pagar tudo, eu não tenho plano. Daí eu paguei a tomografia, paguei a ressonância, e eu teria que pagar mais R$ 500 da consulta para mostrar a ressonância. Aí também a gente gasta para ir, né? Porque é longe daqui. Aí, quando foi domingo, depois da devocional, eu almocei tudo, deitei lá na sala para assistir um pouco de televisão.
Aí uma pessoa pegou e mandou para mim assim: estou lançando uma semente na sua vida, e me deu uma palavra profética tremenda. E eu não tinha o dinheiro para pagar a consulta. Eu tinha um pouco, não tinha tudo. Eu falei para o meu marido: bem, é na minha conta, né? Que a nossa conta é separada ainda, mas a gente, cada um pega a hora que precisa. Falei: bem, você vai ter que pôr na minha conta para inteirar, para pagar a consulta. Aí tá, daí vem uma mensagem no WhatsApp de alguém lançando outra semente. Aí tá, eu nem olhei lá na conta, eu só agradeci ali a mensagem do WhatsApp e tá. Daí a pouco eu vou abrir o aplicativo, falei: "Ah, bem do céu, não acredito." Aí deu para pagar a gasolina que eu tinha ido para Maringá, deu para pagar a consulta e ainda lancei semente na vida de uma pessoa que Deus me incomodou. Gente, foi tremendo. Eu falei: gente, a gente tem que fazer para experimentar o novo, né? Que nem a pastora Leia falou assim, ela sempre fala: não é o valor, né? Não é o valor, não é a quantidade, é o coração, é a obediência, é a submissão, né? Gente, mas eu fiquei muito feliz, assim, porque eu falei: Deus, ainda falei para a pastora Nilva: pastora, a pastora Nilva é muito disso, ela fala muito: olha, eu precisava de tanto e não tinha, a gente orou, e depois, olha, abri o aplicativo estava lá, e eu falava: mas, sabe, assim, às vezes em até um pouco de dúvida, porque a gente nunca viveu. Mas, gente, eu estou vivendo coisas tremendas, extraordinárias, não porque é financeiro, mas é porque é experiência que a gente nunca viveu, e é aquilo que, quando a gente está na obediência, Deus transborda na vida da gente, né? Nossa, eu fiquei muito feliz. Fui lá, levei a minha ressonância, o médico trocou meus medicamentos, ele me animou bastante, ele falou que pode ficar tranquila, que não é Alzheimer, né? Aí eu já fiquei mais tranquila. E glória a Deus, e vamos que vamos, né? Porque Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, né? Luzia, as sementes, elas são poderosas. O poder da oferta, ele é impactante. Quando você faz, e você vê, como você viu, Luzia, e fala: gente, não é que dá certo? Mas Você fala: por que eu não comecei antes a viver essa vida de semeadura, de ofertas? Porque é semeaduras e colheitas, né? E Luzia, sabe o que mais impacta? É que a colheita, ela nunca é no valor que você ofertou. A colheita, a Bíblia fala que ela é 100 vezes mais. Lindo isso, né? muito lindo. Nossa, e eu nunca tinha experimentado, então eu quis compartilhar, porque assim, eu tenho uma frase de um pastor que eu gostava muito, ele fala assim: bênção compartilhada é bênção multiplicada. Então, quando eu compartilho a minha bênção, vai chegar na vida de outros que vão querer experimentar aquilo, né? Então, eu compartilhando por isso, porque eu nunca tinha vivido isso, nunca tinha experimentado, e é bom demais. Que lindo. Luzia, obrigada, tá? Eu já coloquei aqui 3 frases da senhora aqui no nosso chat. Obrigada por a senhora compartilhar. Olha o que a senhora disse. Temos que fazer para experimentar o novo. Quando estamos na obediência, Deus transborda. Amém. E bênção compartilhada é bênção multiplicada. E nós Amém. temos mais uma na nossa igreja, Luzia. É assim, ó. Quando a gente conta um testemunho, quando a gente compartilha um testemunho, é Deus querendo fazer de novo. Então, Amém. meninas, ó, Deus quer fazer como fez na vida da Luzia, nas nossas vidas também. Luzia, nós amamos a senhora, tá? Que Deus abençoe. Amém. Eu amo você. Coraçãozinho. Amém, amém. Eu amo você demais. Gracinha. Agora aqui, depois da irmã Luzia, a irmã Rita. Rita Mel. Bom dia, Rita. Graça e paz, amadas, bom dia. Tudo Bom bem? dia. Então, eu até compartilhei um pouquinho por escrito o que aconteceu lá na Sociedade Bíblica, mas aquela situação ali foi muito além do que eu poderia imaginar. Quando
ela abriu a oportunidade de fala, eu fiquei quieta, eu falei, Senhor, eu não vou falar nada, eu não tinha nem feito minha inscrição, Eliette. Mas o que aconteceu? A Rose, que é coordenadora de projetos sociais da Sociedade Bíblica, ela me mandou um convite de uma forma diferente. E eu entendi que ali era uma determinação de Deus para que eu fosse. Então, eu sentei lá no fundo da sala, e quando ela falou sobre alguém mais gostaria de falar alguma coisa, eu falei, poxa, eu podia falar sobre o inédito. E alguém falou rapidamente, e ela insistiu, mas alguém tem algo para falar? E eu pedi oportunidade, fui lá na frente. E eu compartilhei essa situação do inédito, falei que é possível viver um inédito, e era um evento de lançamento do projeto social para pessoas da melhor idade. E a mensagem que eu levei foi que, porque normalmente o idoso, a pessoa que já passou dos 60, como eu, tem aquele hábito de achar que a vida já passou e que não tem mais nada para acontecer, né? Normalmente o idoso pensa dessa forma, já vivi demais, o que é que tem para viver? E quando eu falei do inédito e de tudo que tem acontecido na minha vida, aquilo foi tão impactante na vida daquelas pessoas que estavam ali, que quando terminou, eu recebi convite para fazer palestra sobre o tema em abrigos de idosos. E uma pastora que estava lá, ela faz um trabalho com viúvas, ela é uma serva de Deus, e ela disse que Deus moveu o coração dela a trabalhar com as idosas, com as viúvas que estão nos bancos das igrejas e que normalmente não são vistas pela direção. E isso está ardendo no meu coração. Eu estou como coordenadora de capelania social na CN. Eu estou precisando tanto de gente que tem um chamado para acolher, para falar, para ajudar. E eu quero fazer esse convite aqui. Se você que está aqui nesse grupo, está aqui em Brasília e tem esse chamado, a gente está precisando de tanta gente. E eu quero realmente começar esse trabalho com os idosos, levar a mensagem de esperança de que é possível viver o inédito a cada dia. E é cada dia mesmo, porque Deus me surpreende todos os dias. É isso. E a gente está organizando, inclusive, uma imersão de capelania. Dia 12 de abril vai ser sábado o dia inteiro. Para quem tem esse chamado, vai acontecer dessa feita lá no Valparaíso, na igreja. Hoje eu conversei com o pastor Jetson e ele abriu a casa, porque eu estava com uma expectativa de organizar o curso para 50 pessoas, mas eu acredito que nós vamos chegar nos 100, onde eu tinha conseguido lugar, não caberia o número de pessoas. Então, quem mora nessa região de Valparaíso, quiser fazer o curso de capelania e quiser se dedicar, ajudar. O que eu vejo assim, na minha vida, eu vou fazer 68 anos agora, dia 7, e as pessoas não veem minha idade, porque eu realmente, assim, eu vivo um inédito de Deus a cada dia e sou muito grata. Eu tenho sonhos e ainda tenho muita coisa para fazer. E realmente eu quero fazer esse convite. Quem que tem esse chamado para capelania, para ajudar, para acolher, para fazer aconselhamento, me procura no privado, eu estou no grupo da capelania geral, capelania social lá da CN, a gente precisa de você. O mundo lá fora, o pastor Marinho, que é o nosso líder de capelania, ele sempre fala da igreja fora das quatro paredes, eu creio que é isso. E a palavra nos diz que a verdadeira religião é amar aos órfãos e às viúvas. Então, eu entendi por que aqui eu recebi aquele convite daquela forma tão imperativa. Isso até me emociona. É isso. Rita, obrigada pelo seu chamado, obrigada por você estar aqui representando a capelania.
porque às vezes as meninas ouvem muito nós falamos, a gente aqui comentando, né, falando sobre o CN Kids, e aí às vezes você está aqui e fala, eu queria ir para a CN, ou já estou na CN, mas não quero servir no Ministério Infantil, não quero cuidar de criança, não. Aí, ó, a Rita está representando a capelania, e a capelania tem várias áreas, né? Tem a hospitalar, né, Rita? Tem a prisional. Eu também participo da capelania, Rita, mas é a capelania financeira. Então, a igreja tem várias áreas que, com certeza, você vai encontrar um lugarzinho que vai convergir com a área que você gosta. Obrigada. Inclusive, viu, Eneida, o senhor me deu um projeto que já me deu como um projeto Videira, que eu, assim, já criei um formulário que eu vou encaminhar para as pessoas que são participantes da capelania, para identificar em que área que aquela pessoa melhor serviria. Porque quando você, é aquilo que a gente tem falado no grupo, quando você faz aquilo que faz o teu olho brilhar, o teu coração se aquecer, você vai embora, você explode em Deus, né? E eu preparei um formulário para isso, para identificar e começar a trazer essas pessoas que fizeram a capacitação, mas ainda não estão servindo. Obrigada, Rita. Obrigada pelo seu coração de servir, tá? Que Deus abençoe sua vida. Amém. Gracinha. Agora aqui a Andréia e depois a Lucy. Bom dia, Andréia. Bom dia, Eneida. Nossa, eu não estou nem, assim, não sei, não estava pensando em falar nada não, mas tudo bem. Deus tem feito muito na minha vida, eu tenho sido muito grata. Hoje mesmo ele vai, hoje o nosso devocional, ele é sobre alinhamento mental, mas ele já vem me falando sobre isso há muito tempo, sabe? Ele vem me alinhando, é isso. Eu, desde quando eu entrei na CN aqui de Águas Claras, ele tem me alinhado, porque tudo o que eu passei, e às vezes ainda passo, né, porque nós estamos aí numa eterna guerra espiritual, né, ele sempre fala comigo em relação a alinhamento, e ele tem me alinhado. E eu tenho sido muito, muito, muito grata. E as pessoas que ele usa para que isso aconteça na minha vida, no alinhamento da minha vida, as pessoas que ele usa, Deus usa pessoas extraordinárias. Que lindo. Estou muito grata pela vida de cada uma. Que bom, Andréia. Essa semana que você entrou, né, Andréia? Foi essa semana que eu entrei. Ô, Andréia, não desiste não daqui da devocional, tá? Não, jamais, não vou desistir. Eu sei que vai ter dias que vai ser mais difícil. Aí tem o dia que você não, por exemplo, não conseguir acordar, tem a gravação. Isso. Mas bom, Uhum. que bom saber que Deus está trazendo um tempo de alinhamento na sua vida. Sim, e quando Deus traz alinhamento, André, Ele traz em todas as áreas da nossa vida. É isso, ele me trouxe alinhamento, conforto, sabedoria. Amém. As coisas boas, sabe? Porque eu disse, Amém. quando eu falo, quando eu virei crente, né? Aí eu falo assim, oh meu Deus, agora vai ser fácil, né? Não vai ser fácil não, minha filha, mas eis-me aqui, estou aqui para te alinhar, né? E para te dar sabedoria para enfrentar tudo aquilo que é preciso ser enfrentado. É verdade, é assim, André. Tome a sua cruz e siga-me. Exatamente. Ele tem me dado sabedoria, ele tem me dado, como é que fala? Ele tem me dado mais segurança, sabe? Amém, amém. Obrigada, viu, André? Obrigada pelo seu sim aqui na Devocional. Que Deus continue alinhando toda a sua vida, tá? Um beijo, viu? Amém. Obrigada, viu, querida? Nada, meu bem. Lucy. Dizer que Deus possa alinhar a vida de cada uma também, em nome de Deus. Amém, amém. Irmã Lucy Oliveira. Eu não quero levar a chinelada da pastora, não. Amanhã eu conto. Aí eu venho mais cedo e a gente conta. Deixa amanhã começar, senão a pastora vai dar chinelada, né, gente? Amanhã eu vou te esperar, viu, Lucy? Tá bom.
Acho que eu vou abrir até 7h15 para eu ter mais tempo para eu lhe ouvir. Então vamos, obrigada, Luci. Hoje, 29 de março, o tema é alinhamento mental. Vou fazer a leitura já para a gente ganhar tempo, tá? Diz assim: na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? João 31, de 11 a 12. Alinhamento mental. A fé consciente e transcendente nos convida para uma jornada além da lógica humana, onde a compreensão espiritual se manifesta em milagres e transformações. Jesus, ao multiplicar os pães, nos ensina que a gratidão é a chave que abre as portas para o sobrenatural. Ele nos mostra que, ao agradecer, o pouco se torna muito, e assim a matemática divina transcende a lógica terrena. A parábola do semeador nos alerta sobre a importância de cuidar do jardim da nossa vida. A semente, que é a palavra de Deus, precisa de um solo fértil, um coração preparado para frutificar. Devemos discernir as sementes que permitimos crescer no nosso coração, pois o inimigo tenta plantar medo, dúvida e incredulidade. A verdadeira fé não nega a existência de problemas, mas submete à autoridade divina. Quando Jesus acalma a tempestade, ele nos ensina que temos autoridade para acalmar qualquer tempestade na nossa vida, desde que possamos descansar em meio a ela. A fé é violenta por natureza, pois assume riscos, sabendo que Deus é fiel e pode fazer o impossível. Eu vou ler novamente essa última frase. A fé é violenta por natureza, pois ela assume riscos, sabendo que Deus é fiel e pode fazer o impossível. Jesus nos comissiona para alimentar as multidões, semear, acalmar tempestades e manifestar milagres através de nós. Ele nos lembra de que a fé não se baseia na força humana, mas na fidelidade daquele que prometeu. Devemos cuidar do nosso jardim, mantendo o foco naquilo que é importante e não permitindo que pensamentos errados nos desviem ou nos desalinhem do propósito divino. A sua mente pode ser um obstáculo para os propósitos de Deus, pois ela pode ser controlada pela natureza pecaminosa ou controlada pelo Espírito Santo. Escolha o alinhamento com os céus nesse dia. E a passagem é Marcos. Tem alguém aí que já está com a Bíblia aberta e quer fazer a leitura? Rapidinho, só levantar a mão que eu vou entender que você, a Valéria. Bom dia, Valéria. Bora, vá, pode ler, por favor. Bom dia, meninas. A primeira multiplicação de pães e peixes. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco, à parte num lugar deserto. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer?
E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-os eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Obrigada, Valéria. Em outro evangelho fala 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres, né? Imagina a quantidade. Obrigada, Valéria. Bom dia, pastora Leia. Obrigada por ter a senhora aqui nessas manhãs e nas madrugadas, nos ensinando. Obrigada porque a senhora é essa voz que nos endireita, nos admoesta, nos alinha. Muito obrigada por ter a senhora aqui, viu, pastora? Sua linda. Bom dia, Eneida, linda do coração. Gracinha. Daqui a pouco vou abraçar a Eneida, gente. Cheirar a Eneida e todo o discipulado que está aqui, que daqui a pouco, 10h30, a gente vai se encontrar. Sei não, viu, pastor? Ô, gente, tem dia que a pastora não está lá beijando e abraçando, não. Tem dia que ela já está lá com a chinela. Não, no começo a gente beija e abraça. Agora, o que vai acontecer depois, só o Senhor é Deus na nossa vida. Bom dia, bonita. Bora lá? Tô fofinha, Luci. Você ia poder falar tranquila hoje, tá? Para de falar. Olha, vocês parem de colocar a conta no meu chinelo. Pode ir parando, vai assumindo as suas coisas. Bora lá, gente. Tanta coisa aqui nesse, né? Mas eu vou me resumir em palavras. Vamos lá. Primeiro parágrafo desse dia 29, desse alinhamento mental, é gratidão. Gratidão é a chave que abre portas. Quando Jesus, depois que Valéria leu esse texto, né, e a gente pode entrar nesse cenário, Jesus tinha ali uma quantidade insuficiente na mão. Preste atenção nessa palavra, hein, bonita. Jesus tinha o insuficiente na mão, mas o sobrenatural no coração e na fé. Olha aí para a tua mão. É insuficiente? Quem vai dizer o tamanho do seu milagre é o que está no seu coração e na sua fé. Jesus aqui, gente, esse é um texto que toda vez que eu leio, ouço, eu tenho algo novo. Essa foi uma ideia, uma sensação espiritual nova que eu estou lhe entregando. Jesus, quando pegou 5 pães e 2 peixinhos, ele imagina a cena de você ter na mão uma quantidade que você olha a sua circunstância e pensa, humanamente não cabe. Na sua mão vai ser o insuficiente, mas quem vai dar ordem para o insuficiente é a sua fé. É a maneira como você vai lidar com aquilo que você tem de pouco. Isso é alinhamento mental. É você pensar como Deus pensa. Deus não está interessado nas circunstâncias. Deus está interessado no tamanho da sua fé, vivendo o que você está vivendo. Quando Deus pega o que a gente está vivendo, que pode ser um casamento em crise, pode ser a condução da nossa maternidade, pode ser um tempo de escassez, Deus não está vendo o insuficiente. Nós que estamos, a gente que perde tempo, bonita, com isso. Mas Deus olha e fala, isso que você tem na mão parece insuficiente, mas o tamanho da sua fé transforma isso no lugar da multiplicação. A multiplicação para mais de 5.000 pessoas. Um lanchinho que uma mãe preparou na lancheira se transforma em resposta. Isso aí é outro dia a gente aprofunda nisso. A outro parágrafo, eu trago a palavra cultivo. Cultivar o jardim é uma coisa que dá trabalho, é uma coisa que você precisa planejar, é uma coisa que você precisa fazer. Gente, eu tenho várias plantas aqui em volta de mim, ó. E cada uma tem uma necessidade diferente. Essa daqui, eu entendi que ela gosta muito de água.
Essa nem muito. Eu tenho que ter cuidado com a maneira como eu cuido de cada uma. O cultivo das plantas, o cultivo do jardim, ele exige de nós uma sensibilidade. E eu tenho entendido que, se você quer um jardim florido, você precisa investir tempo em cuidar do seu jardim. Às vezes a gente quer um jardim cheio de flores, né? A gente quer caminhar e a gente quer andar, e a gente quer saber que a gente está no meio das flores. Mas para que as flores cheguem, a gente precisa estabelecer tempo intencional. E eu quero te dar o parabéns por você estar aqui, mais de 67 mulheres aqui, olhando e amando o nosso Deus e cultivando o jardim do seu coração, fazendo com que o jardim esteja fértil. A outra palavra no terceiro parágrafo é fé. Eu também, Eneida, amei essa frase. A fé é violenta. Eu nunca tinha parado para pensar como que a fé é violenta. E não é mesmo, bonita? Pensa aí. A fé, ela arrebenta com toda a escassez. É a fé quem fala, dá a voz daquilo que é o impossível. É a fé que dá o comando que você nem enxergou ainda. É a fé que traz a forma forte de você ver que não importa que só sejam 5 pães e 2 peixinhos, a sua fé movimenta aquilo para você olhar a circunstância e falar: meu Deus, a fé moveu a montanha de um ponto para o outro. A fé multiplicou o pouco que eu tinha na mão para poder fazer a abundância. E no outro capítulo, no outro parágrafo, fala sobre Jesus nos comissionar. Para quê? Para alimentar a multidão, para semear, acalmar tempestade e manifestar milagres através de nós. Talvez você esteja aí sem saber para que você nasceu. E a gente tem falado sobre propósito. E eu quero te falar que o alinhamento mental é, sobretudo, você ter os conceitos e os princípios que te permeiam, que te facilitam viver. E um deles é: a sua vida bonita não se resume no seu problema. A sua vida não se resume na sua dívida. A sua vida não se resume nisso que você está vivendo hoje. Isso que você está vivendo hoje não define quem você é. Define o que você será. E aqui Jesus está dizendo que existe uma comissão, um comando, uma ordem, um governo que vai além de nós, que não é só sobre você. Eu tenho dito isso, que às vezes a gente, quando pleiteia, quando ora, quando busca, quando jejua sobre uma pauta, a gente pensa que a gente vai ser respondida, e não é. A resposta vem até na nossa mão, mas não é para nós, não é para a gente poder simplesmente desfrutar. Isso tem que reverberar, precisa ser espalhado, precisa ser impactado para além da nossa casa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com a mãe, se você mora com ela, com o seu pai, se ele mora com você, se você tem alguém da família que está no seu metro quadrado, todas essas pessoas precisam ter um impacto daquilo que você recebe aqui. E o nome disso é comissão. Jesus nos comissiona. Eu estava aqui ouvindo vocês e vendo, né, que vocês estão ouvindo as questões que Deus estão trazendo. E olha que coisa especial. Todas essas coisas que vocês derramaram hoje como testemunho, elas todas servem como conteúdo para você impactar para além de você. Quando eu ouço a Dani, a Luzia, a Rita, né, isso que vocês trouxeram, a Andréia, eu sinto e ouço que o que vocês têm é o conteúdo para você falar assim: ah, mas eu vou falar o quê, Jesus? Para os outros? Pronto, estamos dando aí para você um conteúdo. E o conteúdo, ele é para você poder dizer o que você tem feito. Ô, bonita, vem para cá cedinho para essa devocional, seja de 5h30 de segunda a sexta, ou 7h30 no domingo, no sábado, domingo e feriado. Mas mais do que vir, o nosso maior compromisso não é estar aqui. É como é que você e eu vamos sair. Como é que você sai daqui?
Porque não adianta você maratonar essa devocional e ficar aqui e dizer, nunca faltei, eu estou sempre aqui, desde maio, desde não sei quando que eu estou aqui com você. Mas eu quero te dizer que muito mais importante do que estar é permanecer e sair daqui. Como é que você permanece aqui recebendo e o que você faz com aquilo que você recebe? E, finalmente, o alinhamento mental diz que nós estamos no lugar de escolha. A mente pode ser um obstáculo ou ela também pode ser uma grande ferramenta para o nosso Deus quando ela é controlada pelo Espírito. Hoje é dia de você escolher qual é o alinhamento que você vai seguir. O alinhamento do céu ou o alinhamento dos problemas? O alinhamento do céu ou do inferno? Alinhamento do que você imagina ou aquilo que Deus está falando a seu respeito? E eu quero orar com você nessa manhã, o texto que está aqui, que fala assim, ó, Senhor, ajuda-me a cultivar uma fé consciente e transcendente, que eu possa discernir sementes que crescem em meu coração e manifestar o seu milagre, os seus milagres na minha vida, que a minha fé seja firme, submetendo todos os problemas à sua autoridade, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, bonita? Senhor, nessa manhã de sábado, nós te adoramos, te engrandecemos por todas essas quase 70 mulheres reunidas aqui nessa manhã. Nesse último sábado do primeiro trimestre, nós podemos olhar para trás e poder te reconhecer, te agradecer por todas as coisas que o Senhor fez nesses primeiros 3 meses do ano de 2025. Muito obrigada. Obrigada porque a nossa mente pode ser alinhada com aquilo que o céu fala. O céu não fala aquilo que está na nossa mão, o céu fala aquilo que está no nosso espírito, no nosso coração. E hoje, por essa manhã tão especial, nós queremos entregar, queremos receber, queremos movimentar o nosso espírito naquilo que o Senhor tem para nós dentro da nossa fé. Não é sobre circunstâncias, Senhor, não é sobre as ferramentas, as respostas que sejam pequenas, mas é sobre a nossa fé. Nessa manhã, nós queremos alinhar e colocar a nossa mente dentro daquilo que o Senhor pensa. Tira de nós, Senhor, que bata em retirada todo espírito de incredulidade, de olhar 5 pães e 2 peixinhos e rir, e falar o que é isso diante de tanta coisa que eu estou vivendo. Senhor, que a fé nos movimente a olhar aquilo que está em nossas mãos e a gente consiga contemplar que o Senhor só precisa daquilo que vamos dar. E por menos que seja, por pouco que seja, o que o Senhor deseja é um coração entregue, é um coração que cultiva um jardim com intencionalidade. É assim que o nosso coração, a nossa alma, o nosso pensamento, a nossa mente precisa ter. A intencionalidade de termos tempo para ouvirmos a tua voz e cultivar aquilo que vamos viver nesse dia. Te adoramos por cada mulher que está aqui nessa devocional, nesse horário, e aquelas que vão acessar depois, aquelas que vão receber essa gravação. Deus, traz o pouco que cada uma de nós temos no sobrenatural de respostas a mais de 5.000 pessoas. Faça de novo aquilo que o Senhor fez com aqueles discípulos. E foi por causa da fé de poucos ali, de alguns, que o Senhor pode ter o material, a matéria-prima, para poder fazer o abundante, o sobrenatural. Te adoramos nessa manhã. Recebe louvor e adoração a tudo que vamos fazer, submetemos a nossa agenda ao teu Espírito e cada passo que dermos nesse dia seja adorado em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Bonita, bate palma para mim. 8:03. Olha, que eu tive aí a unção da síntese que a Luana tem aí. Aí, Luana, se tu tá aí, ó, recebi da tua parte, amiga, compartilhada. Bora aí que eu vou botar planta hoje. Vai, fala aí que hoje é do agro. Cadê a Dijane? Eu dando conteúdo, Luana. Luana, você para de ser graça, hein? É agrobotânico, pastora, que colocaram aqui no grupo. Gente, olha, vocês não
Para, que vocês não são gente, não. Cadê? Quem está tirando? Quem? A Mari. Só estou esperando as reações, né? Para eu não... Peraí. Nilva, estou abaixando sua mão para não sair com a mão levantada, tá? Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos ver se vai aqui, minha gente. Peraí. Foi. Obrigada, É Mari. agro o quê, gente? Agrobotânico. Vocês são demais, gente. Adoro vocês. Um dia abençoado. Quem tem discipulado. Ó, bonitas do meu discipulado. Chinelo vai cantar hoje se você não for, hein? Bora, hein? Que hoje vai ser pipoco de Deus. O pessoal do discipulado da Eneida que está aqui, ó, corre que hoje a Eneida tem um monte de coisa para falar com vocês. Bonita, Deus abençoe seu dia, seu sábado. Se lembre que hoje é o último sábado do primeiro trimestre. Seja intencional, entregue ao Senhor uma oferta assim, de palpável. Manifeste o seu amor a alguém hoje de forma abençoada. Seja a voz de Deus e alinhe a sua mente ao que o Senhor tem. Te amo, beijo. Beijo. Obrigada, pastora. Tchau, meninas. Ó, fiquem com Deus. Até amanhã. Bom dia, Eneida. Já estou indo. Vai Já com estou Deus. caminhando. Estou Nilva, caminhando. Beijo. vai, beijo. Queria falar, Nilva? Ou foi sem querer a mãozinha? Oi, Neida, bem rapidinho. Amanhã eu vou entrar de novo 7h20 para mim contar uma experiência sobre sementes bem diferente que o Espírito Santo tem me ensinado, tá bom? Pois Amanhã. olha, amanhã. Vou até abrir 5 minutos para eu já ir conversando, porque eu gosto de conversar, para quando for 7h20, vou esperar a irmã Nilva e a irmã Lucia amanhã, viu? Tá bom? Um beijo. Obrigada, viu? Coraçãozinho. Eu acho que a André quer falar. Bom dia, Neida. Bom dia. Já estou indo. Bom dia! Bom cineminha, Luzia. Ô, Luzia não, Marcinha. Bom cineminha. Um beijo, Bom Luzia. dia. Já estou indo. Já estou fazendo a minha caminhada. Vai lá. Olha a Celes, gente. Aqui. Ela está dando Beijo, Soraya. mensagens lá, né? Ensinando quem tem acne a fazer um reboco massa para cobrir. Aí, ó. Tá vendo? Beijo. É a Celes. Um beijo, meninas. Beijo, Eneida. Beijo, Celes.